A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhor, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Glória a Deus. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes dei as boas novas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplices das suas obras más. Ainda tinha muito que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero em ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Amém. 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 Glória a Deus. Queridos irmãos, a gente tem um péssimo hábito de achar que só nós passamos por dificuldades, que só a igreja atual tem enfrentado heresias, que só a igreja atual tem lidado com esses falsos mestres, principalmente com o acesso facilitado às redes sociais, que tem feito com que heresias se propagassem em nosso meio. Mas nós observamos, e essa é a exortação aqui do apóstolo João, que nós temos um instrumento, o qual nós podemos nos agarrar, nós podemos confiar, para nós deve servir de elemento de consulta, para que assim possamos crescer em conhecimento e então rejeitar essas heresias e também rejeitar esses falsos mestres. A igreja no primeiro século, ela passou por maus bocados, teve que enfrentar diversas heresias, teve que enfrentar homens que ali começavam a distorcer, começavam a deturpar o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus. Vemos o apóstolo João tratar aqui nessa segunda carta o mesmo problema que ali ele havia abordado na primeira carta, que era a respeito de uma heresia que ali surgia, eram os primeiros passos de uma heresia que era o gnosticismo, que veio ali a se consolidar no século II, no século posterior ali ao século I. E não só isso, aquela igreja, ela também enfrentava diversos problemas no que diz respeito também à questão soteriológica, certo? Doutrinas no que diz respeito à salvação. Havia ali ainda uma forte evidência do legalismo, as pessoas reconheciam que Cristo havia vindo em carne, que Cristo havia morrido na cruz, que Cristo havia derramado seu sangue, que Cristo havia ressuscitado, que Cristo havia subido aos céus, mas que ainda não era o suficiente para que se pudesse alcançar a salvação. Ainda era necessário guardar a lei, cumprir com todos os requisitos da lei para que pudesse ser salvo. Ou seja, os legalistas negavam a suficiência do sacrifício de Cristo. Os gnósticos, eles diziam que era necessário um conhecimento místico, um conhecimento secreto, além daquele revelado nas Escrituras, para que se pudesse alcançar a salvação. E não só esses problemas no que diz respeito à questão soteriológica, a questão da obra de Cristo, mas também surgiam as falsas doutrinas relacionadas à própria pessoa de Cristo. Os gnósticos ali, eles começaram a negar a encarnação de Cristo. Vejam só, toda a Escritura é clara.
visa mostrar. Todo o sacrifício, o sistema sacrificial ali do Antigo Testamento apontava-se para a necessidade, que era necessário que o Salvador, o Messias, encarnasse, o Filho do Deus vivo encarnasse, viesse plenamente como homem, porque só o derramamento do sangue de um homem seria capaz de justificar outros homens. O sacrifício de animal era insuficiente. O sacrifício de animais não podia redimir pecadores, não podia purificar pecadores. Por isso era necessário que o Filho de Deus se encarnasse, tornasse homem como eu e você, feito de carne e osso, igual em todos os sentidos, exceto uma coisa: ele não havia pecado. Então o Filho de Deus vivo, ele encarna, padece em uma cruz, mas a morte não conseguiu vencê-lo. Glória a Deus. A morte de Cristo na cruz e a sua posterior ressurreição desarma Satanás. E agora Satanás, no seu livrozinho lá, não tem mais nenhuma acusação sobre a igreja de Cristo. Aleluia. Porque aquilo que o homem, aquilo que eu e você éramos incapazes de cumprir, Cristo cumpriu com seu sacrifício naquela cruz. Glória a Deus. É por isso que podemos descansar. Mas aquela corrente filosófica, o gnosticismo, negava a encarnação de Cristo, negava a ressurreição de Cristo. Eles eram extremamente influenciados pelo dualismo platônico, em que diziam que carne era em essência ruim e espírito era bom. Então carne e espírito não podiam coabitar. Carne e espírito não podiam coexistir. Então, se o espírito é perfeito, é bom, por que esse espírito haveria de se encarnar? Então, também negavam a ressurreição e, posteriormente, também nós vemos que, influenciados por essa corrente de Platão, esse dualismo platônico, nós vemos na Idade Média crescer um outro pensamento em que eles acreditavam que os homens verdadeiramente espirituais deveriam se abster de relações sexuais, deveriam se abster de ter parceiras, ou seja, ferir um mandamento claro, onde Deus deixa lá no livro de Gênesis, em que o homem deixaria seu pai e sua mãe, e então se uniria a sua mulher e ambos tornariam uma só carne. Aleluia. Eles defendiam a ideia de que um homem, para ser verdadeiramente espiritual, ele não podia se relacionar com alguém. E nós vemos ainda hoje frutos desse pensamento, como em muitas igrejas aí presentes em nosso meio, onde os sacerdotes, onde os seus pastores, eles não podem estabelecer um relacionamento. E a exortação que o apóstolo João nos deixa nesta carta é que a única forma de verdadeiramente conseguirmos combater, superar, não cair nessas armadilhas de tais heresias é nos apegarmos à verdade. Glória a Deus. E o que é a verdade? A verdade é o que eu penso, a verdade é o que eu acho, a verdade é o que eu quero? Não, irmãos. A verdade é a palavra de Deus. Glória a Deus. A verdade é o Evangelho. Louvado seja Então Deus. passemos para o texto. Nos versos 1 e 2, o apóstolo João escreve: O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Glória a Deus. Nós vemos aqui neste texto, de acordo com o que lemos, que então o apóstolo João, ele endereça essa carta para uma senhora eleita e aos seus filhos. Alguns dirão que essa referência aqui, esse endereçamento é uma pessoa específica. Mas ao longo de toda esta carta nós vemos o claro uso do plural. E no final também desta carta, nós vemos que João, ele manda também uma saudação dos filhos da tua irmã eleita que te saúdam, o que nos dá a ideia de que deveria ser uma coincidência muito grande, existir parentes nessas igrejas, em especial na que João ali pastoreava e que estava mandando uma saudação. Então as evidências ao longo deste texto nos levam a crer
que a senhora eleita e seus filhos aqui a qual João endereça essa carta é uma metáfora para se referir à igreja de Cristo. Glória a Deus. Amém. Quem são os eleitos? É a igreja. A igreja de Cristo. Então João endereça essa carta aos eleitos, à igreja do Senhor, tratando algo de extrema importância. E então João diz: a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Glória a Deus. O interessante, irmãos, é pensarmos que o mundo nos faz crer que o amor não tem limites, que toda forma de amar é válida. Mas o que as Escrituras nos mostram é que o limite do amor é a verdade. O amor, ele precisa ser guiado pela verdade. Nós só somos realmente capazes de amar se amarmos segundo as Escrituras. Glória a Deus. Qualquer amor que não é pautado, que não é alicerçado, que não tem como base as Escrituras, é um amor superficial, é um amor efêmero, é um amor temporário. É por essa razão que muitos de nós, na primeira dificuldade, na primeira adversidade, abandonamos a nossa fé. Porque não amamos em verdade. É por essa razão que na primeira contenda que temos com o nosso irmão, nós simplesmente saímos da igreja. Vou procurar outra igreja porque a minha igreja está cheia de problemas. É por essa razão que quando passamos por um momento conturbado, procuramos meios, muitas vezes ilícitos, para contornar aquela situação. E só fazemos isso porque amamos, mas não amamos em verdade. Precisamos ter em nossa mente, como ele bem vai citar aqui no verso 2, essa verdade, ela permanece em nós e conosco estará para todo o sempre. Glória a Deus. A palavra, a verdade aqui pode ser substituída, irmãos, por evangelho. A palavra de Deus, o evangelho, ele precisa habitar em nós. Amém. Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, verso 16, vai dizer que esta palavra, ela precisa habitar ricamente em nós. E habitar aqui, irmãos, é fazer morada. Glória a Deus. A palavra precisa preencher cada aspecto, cada espaço do nosso ser. Cada passo que a gente dá deve ser pautado pela palavra. Cada conselho que você dá, cada vez que você se dirige à sua esposa, no seu trabalho, no lugar onde você esteja, todo pensamento, toda ação, toda palavra deve ser pautado pela palavra que vem de Deus. Glória a Amém. Deus. É o Evangelho quem deve alicerçar a nossa vida. É o Evangelho quem deve fundamentar os nossos passos, irmãos. Amém. É o Evangelho e é através dele que você e eu precisamos buscar viver. Essa é a única forma de você e eu ser salvo. Glória a Outro Deus. dia fiquei abismado com um teólogo bastante renomado, a qual há um bom tempo atrás eu admirei muito e o tive como referência. Onde ele disse que não se surpreenderia se encontrasse um ateu sincero no céu e lá ficasse sabendo de um crente que foi para o inferno. Eu não entendi o que ele quis dizer com isso. E o seu argumento ele desenvolvia dizendo não, porque o ateu, em pouco que fez, ele fez com sinceridade. E o crente em tudo que fez, em nada fez com sinceridade. Mas sinceridade não coloca ninguém no céu. Glória a Deus, é verdade. O inferno está cheio de gente com boa intenção. O que coloca as pessoas no céu não é sinceridade, é o amor, e o amor em verdade. Glória a Deus. O que coloca as pessoas no céu é viver uma vida pautada segundo as Escrituras. Amém. É Amém, viver de Jesus. acordo com a palavra. Amém. É viver de acordo com a doutrina deixada pelos apóstolos e ensinada então por eles. Amém. É essa palavra que deve habitar ricamente em nós. Eis a importância de virmos aos cultos.
Eis a importância de estudarmos a palavra. Eis a importância de crescermos em conhecimento para que possamos cultuar o nosso Deus da forma que Ele deseja cultuado. Do contrário, seremos semelhantes àqueles filósofos gregos que adoravam a um Deus desconhecido no aerópago. Precisamos conhecer a Deus. Você precisa entender o porquê está aqui. Você precisa entender o porquê precisa ofertar o melhor de si para esse Deus. Amém. Amém. Você precisa entender qual o seu sentimento ao chegar perante este Deus. Assim como aquele publicano que perante aquele altar prostra-se aos pés de Cristo para dizer assim: Senhor, sequer sou digno de levantar a minha cabeça e olhar para Ti, porque sou um pecador. Verdade, Jesus. Esse é o sentimento que deve existir em nossas vidas, nos preencher ao chegarmos à casa de Deus, ao chegarmos perante a presença de Deus, para que assim possamos cultuá-lo como Ele merece ser cultuado. Amém. Amém, Jesus. E só conseguimos fazer isso, irmãos, quando crescemos em conhecimento. Não basta saber que você foi feito para adorar e glorificar a Deus. É preciso que você entenda aquilo que Deus espera de você. Amém. Se você não estiver aqui nesta noite, disposto a ofertar-se como um sacrifício santo, perfeito e agradável a Deus, Deus não recebe o culto. Deus não recebe o culto. Deus não carece de migalhas. Deus não carece de esmolas. Deus é o Deus Todo-Poderoso, Aleluia. Criador Glória dos a Deus. céus e da terra. Bastou apenas uma palavra para que tudo que existe viesse a existir e viesse a partir do nada. Glória a Deus Deus. é o Deus que o vento, o ar e o mar lhe obedece. Basta apenas uma ordem. Deus é o Deus que muda qualquer situação, qualquer cenário, transforma vidas, restaura pecador, Aleluia. ressuscita mortos, Glória a cura Deus. doentes, expulsa enfermos. Verdade. É esse Deus que você veio cultuar esta Aleluia. noite. Mas se você não buscar conhecê-lo, a esse Deus que quis se revelar segundo as Escrituras, você será incapaz de cultuá-lo como ele merece. Bem como você estará suscetível a esses falsos mestres, a esses enganadores, que distorcem a doutrina de Cristo e que te afastam do caminho da salvação. Verdade, Jesus. Para permanecermos firmes no Evangelho, permanecermos firmes no caminho em direção a Jerusalém Celestial, precisamos buscar crescer em conhecimento por meio desta palavra que habita em nós. Glória a Deus. E a ideia aqui desta palavra que habita em nós, e aqui eu citei Colossenses 3,16, que precisa habitar ricamente em nós, é a mesma ideia de sermos cheios do Espírito Santo. Da mesma forma que através da oração você busca ser cheio do Espírito Santo, ter cada espaço preenchido pelo Espírito Santo, você também precisa buscar crescer em conhecimento. Glória a Deus. Fazer com que a palavra habite cada espaço do seu ser, porque foi o Espírito Santo quem a inspirou. E Aleluia. à medida que somos cheios pela sua palavra, nós somos cheios pelo Espírito Santo. E aí sim conseguiremos amar e amar em verdade. Louvado seja Aí Deus. acontecerá conosco aquilo que Tiago fala lá. Rapaz, mesmo passando por provações, mesmo passando por dificuldades, alegrem-se. Glória a Deus. Ora, para um homem que não é preenchido ricamente pela palavra, isso que Tiago está falando não faz o menor sentido. Como passando por dificuldades, como passando por problemas, como passando por aflições, eu vou conseguir me alegrar. Mas para o homem que ele é ricamente habitado pela palavra e cheio do Espírito Santo, não importa a Glória a situação Deus. que ele esteja passando ou enfrentando, é dificuldade financeira, é problema familiar,
é problema em seu relacionamento, em seu casamento, em seu trabalho, em sua escola, é problema em qualquer da sua vida, você ainda assim vai conseguir se gloriar, porque a sua alegria já está em Deus. Glória Uma a Deus. fonte que é inesgotável, a verdadeira fonte de água viva que nunca e jamais parar de jorrar a sua água. Amém, Amém. Jesus. Vem, bebe. Glória a Venha Deus. e beba desta fonte. E Ele nos dá de graça. Ele não cobra nada. Ele nos dá de graça. E aquele que beber desta Esta fonte água de água viva jamais jamais terá terá sede. Glória a Deus. Seu dinheiro pode acabar. O bem que você confia suas esperanças está suscetível à ação do ladrão. Um concurso público, por mais que maior seja o seu prestígio, talvez em um pequeno vacilo ali, aquele cargo venha a deixar de existir, ou você venha a perder o seu emprego. Mas aquele que bebe da fonte de água viva, este jamais terá sede. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo nesta terra, irmãos, é passageiro. Tudo. Amém, Jesus. Tudo haverá de passar. Mas uma coisa jamais passará. Glória E a que Deus. coisa é essa? Palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Glória a Deus. É as promessas de Deus. Amém, Jesus. E é nessa verdade que precisamos alicerçar as nossas vidas. Amém. E então Glória no a verso Deus. 3 ele continua dizendo: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Glória a Deus. Veja que extrema importância e marcação, a importância dessa marcação que João está fazendo aqui no verso 3. João aqui faz uma clara marcação ao ensino basilar do cristianismo, que é a marcação das pessoas da Trindade. Glória a Deus. A graça e a paz e a misericórdia da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Glória a Deus. Aquele que ama e ama em verdade, aquele cuja palavra habita ricamente e preenche cada espaço do seu ser, a graça, a misericórdia e a paz do Deus vivo e de Jesus Cristo estará conosco. E não é somente agora, e não é somente amanhã, é para Glória a todo Deus. o sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. E você talvez esteja pensando: poxa, que dificuldade. Rapaz, talvez ali não tenha um que escape. Os irmãos parece que tudo lá tinha problema. É por isso que dava daquele jeito. Mas quando vemos aqui o verso 4, irmãos, Amém, Jesus. nós vemos que por maiores que forem as perseguições, por maior que forem as investidas do inimigo, sempre haverá um povo remanescente, Amém. Glória a fiel a Deus. Deus. Pare de pautar a sua vida nos irmãos que são fracos. Pare de pautar a sua vida e suas falhas, de querer justificá-las por causa do erro dos outros. Verdade, Você Jesus. deve se espelhar nos irmãos que permanecem fiéis à palavra. Aleluia. Não porque eles são super-homens, mas porque eles estão seguindo o exemplo de Cristo. Louvado seja É isso Deus. que Paulo nos ensina. Paulo nos convoca: sede meus imitadores. Era porque Paulo era o bonzão? Não. Era porque Paulo se sentia melhor que os outros irmãos? Não. Era porque Paulo era um santo que não pecava? Não. Mas porque ele buscava seguir o exemplo de De Cristo. Cristo. Glória a Sede Deus. meus imitadores, Como eu sou de assim Cristo. como eu sou de Cristo. Amém. Semelhantemente, precisamos pautar as nossas vidas, buscando seguir os exemplos daqueles irmãos que permanecem fiéis. E é isso que vemos aqui, que João, o apóstolo João, se referir a esses irmãos. Que ali existia um povo remanescente naquela igreja que não abria mão dos princípios basilares da fé cristã. Glória a Deus. Permanecia fiel às Escrituras. Era um Satanás tentando investir contra eles, mas eles não abriam mão da doutrina dos apóstolos que eles haviam recebido. Amém, Jesus. Então João diz, verso 4: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Louvado seja Deus. Aqueles homens andavam segundo o Evangelho, pautados pela doutrina dos apóstolos,
amavam uns aos outros, manifestavam este amor de acordo com o mandamento que eles haviam recebido Glória a Deus. da parte do Pai. Precisamos amar, precisamos cuidar, mas esse sentimento, o nosso amor, ele precisa ser guiado, ele precisa ser pautado, ele precisa ser limitado pela verdade. Glória a Deus. É a verdade, é o Evangelho, é o amor ao Evangelho que produz a verdadeira unidade. Amém, Jesus. Não se engane. O cristão, ele deve ser incapaz de amar alguém que não ama a verdade. É verdade. Você pode respeitar, você pode tolerar, você pode conversar sem afrontar, sem xingar, sem querer bater. Mas o cristão, ele só pode amar aquele que ama a verdade. Amém. E o que é a verdade? Qual é a verdade? É o Evangelho. Vemos ultimamente crescer a ideia do ecumenismo. Poxa, o Deus do catolicismo é o mesmo Deus da igreja cristã. O Deus do hinduísmo, da Umbanda, do espiritismo, é tudo o mesmo Deus. Que diferença faz? Irmãos, e o que é mais assombroso nisso é que muitos cristãos, ensinados nos princípios basilares, estão caindo nesse falso ensino. Estão seguindo esses falsos profetas, esses enganadores, abrindo mão da verdade do Evangelho para seguir correntes filosóficas humanas. Verdade, Jesus. Tem buscado uma unidade onde não pode existir a unidade. A verdadeira unidade está presente na igreja de Cristo, porque ela é habitada por um só Espírito e ela é pautada por uma só verdade. Glória a Deus. É aqui que deve existir unidade. E é nessa verdade que você e eu precisamos permanecer. Glória a Deus. E então, ele faz a exortação. Versos 5 e 6. E agora, Senhora, peço que não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamentos, como viste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Sabe como você mostra, irmãos? Sabe como você manifesta o seu amor pelo seu irmão? O ajudando. Glória a Deus. O exortando, aconselhando, a exortação mútua, a ajuda mútua ao longo desta caminhada para que possamos viver de acordo com o Evangelho, de acordo com a palavra de Deus. Amém. É nisso que se manifesta o verdadeiro amor. E Paulo cita isso lá em Colossenses 3,16, que a palavra habita em vós ricamente e exortem Amém. uns aos outros e cresçam em sabedoria. É nisso que manifestamos o amor pelo nosso irmão. Mas não é qualquer amor. A exortação não deve ser algo que simplesmente vem à nossa mente e falamos de nós mesmos. Mas a exortação deve ser pautada onde? Verso 6. Glória a Deus. Segundo os mandamentos de Deus. Quem ama, jamais vai sentir inveja do irmão. Quem ama, jamais vai cobiçar a mulher do próximo. Quem Aleluia. ama, jamais vai blasfemar o nome de Deus. Quem ama, jamais vai mentir. Quem ama, jamais vai matar, vai roubar. Porque ao fazer isso, ele fere a palavra de Deus. E ao ferir a palavra de Deus, ele é incapaz de ter o verdadeiro amor. Glória a É Deus. superficial. Pode viver uma vida de aparências. Mas não é o verdadeiro sentimento ao qual o apóstolo João aqui está sentindo. Porque esse verdadeiro amor, ele só é capaz de existir onde existe a verdade. Glória a Deus. Só é capaz de existir onde o Evangelho é centralidade em nossas vidas. Amém. Esse é o problema de muitos de nós. Não temos pautado nossa vida pelo Evangelho. Não temos buscado viver segundo as Escrituras.
ferimos constantemente, transgredimos constantemente a lei de Deus. E estamos espiritualmente falando tão frios, que sequer sentimos a necessidade de nos arrependermos. Verdade, Jesus. E a solução que as próprias Escrituras nos dão é uma convocação. Venham novamente a mim e bebam novamente da minha fonte. Glória a Deus. Eu costumo repetir isso diversas vezes em minha pregação. Fé não é uma pílula mágica. Poxa, por que nos primeiros passos da nossa caminhada ficávamos tão alegres, tínhamos disposição em trabalhar, em servir, mas à medida que os dias vão passando, parece que vamos desfalecendo, ao invés de evoluirmos? Simples. Porque no primeiro amor, no primeiro contato com o Evangelho, nós sentimos uma sede que é insaciável. Queremos estar presente em todos os cultos. Queremos participar de todos os trabalhos. Chegamos em casa, nos debruçamos na palavra. Não vemos a hora de alguém chegar e perguntar alguma coisa teológica para a gente buscar falar sobre Bíblia, tratar sobre Bíblia. Mas à medida que os dias vão passando, vamos deixando tudo isso esfriar. Vamos deixando tudo isso de lado. Até que chega ao ponto em que uma apatia espiritual domina tanto a gente, que somos, por vezes, incapazes de sentir o poder de Deus, que essa palavra, ela manifesta. Glória a Deus. Nos dirigimos à casa de Deus e saímos da mesma forma. Chegamos cansados e, ao invés de sairmos restaurados e aliviados, saímos da mesma forma. Sinto dizer, mas a única forma para que você possa ter a sua vida restaurada, como o salmista bem diz, a única forma de sermos avivados e vivificados é através da palavra. Glória a Deus. Ou bebemos deste Evangelho, ou buscamos nos saciar das riquezas, dos tesouros que esse Evangelho contém, ou nossa vida permanecerá a mesma. Amém. Espiritualmente falando, continuaremos estagnados. Não apresentaremos progressão. Amém. E então, dos versos 7 ao verso 9, nós vemos então o apóstolo João aqui, ele tratar necessariamente do problema ali que estava acontecendo naquela igreja. Ele diz, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Muitos desses falsos ensinadores, eles saíram de dentro da própria igreja. Verdade. Foram ensinados nos princípios basilares da fé cristã. Mas quando bombardeado por heresias, bombardeado por falsos ensinos, distorceram a doutrina que os apóstolos haviam deixado. Distorceram ali a verdade do Evangelho. E acabaram negando as crenças basilares da fé cristã. Acabaram dizendo que Cristo, o nosso Messias, o nosso Salvador, ele não encarnou. Ele não veio em carne. Anula-se então a suficiência, anula-se então a importância, anula-se então a obra de Cristo. E ao fazerem isso, nega a possibilidade de salvação para toda a humanidade. Glória a Deus. Somente com o sacrifício corpóreo de Cristo, você e eu podemos alcançar a vida eterna. Amém, Jesus. Você pode tentar, pode buscar, mas por suas próprias mãos você vai falhar terrivelmente. Perante Deus, irmãos, a única forma de sermos verdadeiramente salvos é que quando nos pusermos perante o nosso Criador, em o seu supremo tribunal, Cristo então fale, Pai, este daí foi justificado por mim. Glória a Deus. Essa é a nossa única esperança.
Essa é a única forma de herdarmos a vida eterna. Essa é a única forma de recebermos a tão esperada promessa feita por Cristo. Glória a Deus. Mas todo aquele que nega a obra de Cristo, que nega a encarnação de Cristo, que nega a ressurreição de Cristo, para este não existe outro destino, senão a condenação eterna. E esses falsos mestres, esses falsos enganadores, eles estão por aí, caminhando. Vez ou outra batem em nossas portas. Quando falamos assim, já vem logo à nossa mente, por exemplo, duas seitas, os Testemunhas de Jeová e os Mórmons, por exemplo. Saem por aí, vendo se consegue pegar alguém em que em sua ingenuidade cristã lhes dá ouvido, para que então ele lhes bombardeie com falsos ensinos, lhes bombardeie com palavras que deturpam o Evangelho de Cristo. E ao fazerem isso, conforme vemos aqui nesta carta, lá no verso 11, acabam tornando-se cúmplices dessas más obras. Verdade, Jesus. Esses homens são enganadores. Pessoas que distorcem o Evangelho são anticristos. Todo aquele que atua, todo aquele que luta, todo aquele que tenta distorcer a verdade contida no Evangelho, esses são anticristos, são enganadores, e a igreja precisa se abster dessas pessoas, desses falsos ensinos. E a única forma de conseguirmos fazer isso é através da verdade do Evangelho. Glória a Deus. E então, ele diz no verso 8, cuidado, acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Cuidado, meus irmãos. Aquilo que temos ensinado a vocês desde o princípio, nós recebemos diretamente de Cristo. Nós, os apóstolos, recebemos diretamente de Cristo, e isso ensinamos a vocês. Glória a Deus. Essas são as verdades que vocês precisam carregar em suas vidas. Essas são as verdades que vocês precisam alicerçar as suas vidas. Edifiquem sua vida na verdade contida do Evangelho, e assim vocês receberão a completa recompensa. Glória E que a Deus. completa recompensa é essa, irmãos? É a vida eterna. Aleluia. É poder colocarmos a coroa tão prometida sobre as nossas cabeças. É podermos receber o nosso galardão. E então, ao chegarmos no céu e olharmos para Cristo, é tirarmos a nossa coroa, é pegarmos o nosso galardão, nos dirigirmos até Cristo e dizer assim: Senhor, tudo te pertence. Glória a Deus. Mérito nenhum há em mim. Obra nenhuma minha poderia me salvar, e aqui eu só estou por causa da tua obra naquela cruz. Aleluia. Essa é a promessa que nos é feita, a vida eterna. Os falsos mestres anulam a importância de nos arrependermos do pecado, anulam a importância de carregarmos a nossa cruz, tiram Cristo dos seus altares, do centro das suas ministrações, e pregam sobre prosperidade, cultos inteiros direcionados à expulsão de demônios, cultos inteiros falando sobre posses, a importância de ter, de possuir. Mas as Escrituras, irmãos, ela não promete isso. O que as Escrituras prometem, o que o Evangelho promete, é a vida eterna para todo aquele que perseverar na fé. Glória a Deus. Todo esse que permanecer firme, sem se desviar, sem negar as doutrinas basilares da fé cristã, esse receberá a recompensa completa. E que recompensa completa é essa? É a vida eterna. Glória a Deus. Enquanto estivermos debaixo desse céu, todos nós estamos sujeitos à mesma coisa. Estamos sujeitos a enfermidades, estamos sujeitos a diversas situações comuns a todos os homens. Veremos cristãos fiéis,
firmes, passarem por dificuldades financeiras. Veremos ímpios prosperarem. Veremos homens que dedicam a sua vida inteira para servir a Cristo e então será cometida por uma doença e ter seus dias abreviados em sua juventude. E veremos ímpios que praticam todo tipo de perversidade terem seus dias alongados. Porque o sol nasce para os bons e os maus. E a chuva cai sobre a cabeça dos justos e injustos. Verdade, Deus. Mas o que importa nessa história não é como ela se inicia, nem o seu meio, mas é o final. Amém. Glória a Deus. Aqueles que morrerem em Cristo, esses herdarão a vida eterna. Aleluia. E esses ímpios, que puderam gozar dos manjares do rei nesta terra, tiveram seus dias prolongados, foram prósperos em todas as áreas da sua vida. A esses Deus tem um dia reservado e esses padecerão eternamente no inferno. Misericórdia, Senhor. A maior promessa que Cristo poderia nos fazer, Ele o fez. A nós, de graça, Glória a Deus. foi prometido um tesouro que dinheiro no mundo nenhum nesse mundo poderia comprar, Aleluia. que é a tua salvação, Glória a Deus. que é a oportunidade de você poder adorar esse Deus, cultuar a esse Deus. É você sentir a paz, a misericórdia e a graça de Deus em sua vida. E Glória não a Deus. abra mão disso e jamais esqueça disso. Amém, Jesus. Quantos ricos nós não vemos que cometem suicídio, que enfrentam diversos tipos de problemas, de angústias. E por cumprir de maneira contrária, quantas pessoas simples, que muitas vezes não tem nem a certeza se no dia de amanhã vai comer. É verdade. Mas quando vai dormir e quando acorda, a primeira coisa que faz é adorar o nome de Deus. Glória a Deus. Somente a presença de Deus, somente o Espírito de Deus, Ele nos proporciona a verdadeira alegria. Glória a Deus. Somente termos uma vida preenchida pela presença de Deus é que teremos a verdadeira paz. Amém, Jesus. Quando caminhamos com Ele, quando somos habitados completamente pela Sua palavra, irmãos, nós sentimos um gostinho. É só um aperitivo daquilo que nos aguarda no céu. Glória a Deus. A nossa vida, o nosso objetivo, a nossa peregrinação deve ser sempre pautada com esse objetivo. Amém, Jesus. Enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos adversidades, mas a promessa é de vida eterna para aquele que perseverar. Amém. Acautelai-vos. Então, cuidado com esses falsos mestres, com esses enganadores. Cuidado com esses homens que distorcem a verdade do Evangelho. Se você permanecer firme na doutrina dos apóstolos, você receberá o galardão. Glória a Deus. Mas aquele que ultrapassa as doutrinas de Cristo, esse não tem Deus. Verso 9. Aquele que nega os seus ensinos, aquele que distorce os princípios basilares da fé cristã, Cristo como Filho de Deus, que encarnou, que padeceu em uma cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia, Glória a Deus. e que subiu aos céus, e que está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quem nega isso, esse não tem Deus. Mas aquele que permanece na doutrina, aquele que permanece na verdade do Evangelho, esse tem tanto o Pai como tem o Filho. Glória a Deus. E é disso que precisamos para sermos salvos, irmãos. Amém, Jesus. Não precisamos de aplausos humanos. Não precisamos ser reconhecidos pelos nossos amigos. Não precisamos ser aceitos por diversos grupos sociais. Se em troca tivermos que rejeitar o nosso Deus. Cristo diz: aquele que não estiver disposto a abandonar seu pai, sua mãe, seu irmão, ou qualquer que seja por amor a mim, não é digno de mim. A prioridade em nossas vidas deve ser Jesus Cristo. Glória a Deus. Essa é a nossa prioridade. Aleluia, Jesus. É viver conforme os seus ensinos, conforme a doutrina dos apóstolos. E dessa doutrina nós não abrirmos mão e permanecermos fiéis para todo sempre.
Amém. É ela quem deve guiar nosso portar. É ela quem deve guiar nossa ação. É ela quem deve guiar o nosso comportamento, porque mais nos vale fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade de homens nesta terra. Glória a Deus. Homem nenhum pode te dar a salvação, por mais que você goste do seu amigo, da sua amiga, do seu namorado, da sua namorada, do seu esposo, do seu marido, por mais que você goste do seu pai ou da sua mãe, não vale a pena você abrir mão do Evangelho, da verdade, de viver aquilo que Cristo ordena que você viva por amor a eles, porque nenhum deles pode te dar a vida eterna. O único que pode te dar a vida eterna Glória a é Deus. Jesus Cristo. Aleluia. Amém. E a única Louvado seja forma Deus. de alcançarmos a vida eterna é trilhando pelo caminho da verdade. Amém. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É verdade. Não existe outro caminho, não existe outra forma, não existe outro meio de sermos salvos. O único caminho de alcançarmos a salvação é através de Jesus Cristo. Aquele que permanece em seus ensinos, esse tem ao Pai e tem ao Filho. Esse é da vida eterna. Mas aquele que permanece, que ultrapassa os seus ensinos, esse não tem Deus e, por consequência, não tem a vida eterna. Glória a Deus. Então ele diz, verso 10: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes dei as boas novas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se de cúmplice das suas obras más. Misericórdia. No primeiro século, irmãos, a gente sabe que não existia igreja nesse tempo. As casas funcionavam como igrejas. Os irmãos ali recebiam. Esses falsos mestres, esses enganadores, abusando da ingenuidade e da hospitalidade cristã, acabavam se aproveitando disso para se infiltrar nas células cristãs ali e então propagar os seus ensinos. Então aquilo que o apóstolo João está dizendo, cuidado com esses homens aí. Não deem ouvido a esses falsos mestres, sequer lhes deem oportunidade para tratar a respeito de doutrinas bíblicas com vocês. Se eles não vierem falar sobre a verdade, se eles não permanecerem naquilo que aprenderam, mas negaram, não deem ouvido a eles, recusem, os rejeitem, não recebam em suas casas e não sejam receptivos a eles. Glória a Deus. Eles estão aí para enganar aquele que der ouvido. Eles estão aí para fazer com que todo aquele que, por falta de sabedoria, que age de maneira ingênua, ou que simplesmente desconsidera o perigo, estão aí para fazer com que se desviem do caminho. E vimos que ao se desviar do caminho e ao ultrapassarmos a doutrina de Cristo, esse não tem Deus. o Pai. Glória a Deus. Acautelai-vos, os falsos enganadores, os falsos ensinos estão aí. E a forma que você tem para poder conseguir se defender contra essas heresias é através da verdade do Evangelho. Escritura. Glória a Deus. Vocês que dão ouvido a esses homens, vocês que compartilham vídeos de diversos pastores que tem por aí, um tal de, não vou citar, mas vocês sabem a quantidade deles que tem por aí, que pregam teologia da prosperidade, que fazem sessões inteiras de expulsão de demônio, cultos de libertação, que só falam em dinheiro, que quer vender feijão mágico, que pede carnê, que não sei o quê. Você que compartilha vídeo desses homens, você que assiste, você que contribui de alguma forma com o ensinamento desses homens, olha o que o verso 11 diz: vocês estão sendo cúmplices Misericórdia. de suas obras más. Verdade. Vocês também são responsáveis por fazer com que muitos cristãos tenham se desviado e abandonado os princípios basilares da fé cristã. É chegada a hora de amadurecermos, irmãos. É chegada a hora de crescermos espiritualmente. Glória a Deus. É chegada a hora de deixarmos o alimento líquido de lado e passarmos a nos alimentar de alimento sólido. Amém. A igreja precisa progredir. A igreja precisa avançar. E a igreja só conseguirá fazer isso se voltar à centralidade do Evangelho.
Se a igreja entender a importância do Evangelho para as nossas vidas. Glória a Deus. Se a igreja entender que ao invés de gastarmos as nossas vidas buscando tesouros terrenos, coisas suscetíveis à ação de ladrão e traças, nós voltarmos a priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o chamado que nos é feito. Nós fomos criados, irmãos, para um propósito. Glorificar e exaltar o nome de Deus nesta terra. Glória a Deus. Nós fomos chamados para buscar a Ele e então gozar inteiramente da sua presença. Louvado seja Deus. Nós fomos chamados para ser sal, para ser luz Luz deste desse mundo. mundo. Mas para que as obras de Cristo sejam refletidas em nós, primeiro precisamos buscar viver conforme a sua palavra. Louvado seja Deus. E então, o apóstolo João encerra essa carta, versos do 12 ao 13, dizendo: ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Glória a Deus. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Amém. João aqui, ele busca nos mostrar uma coisa. Cuidado, irmãos, com aquilo que você fala e o ambiente onde você fala. Glória a Deus. Eu tinha muita coisa a dizer, mas ele preferiu então dizer pessoalmente. Glória a Deus. Então, em uma analogia para os tempos de hoje, olha, cuidado com o que você fala em suas redes sociais. Cuidado com o que você compartilha em suas redes sociais. Cuidado com o que vocês conversam em grupos de WhatsApp, em Facebook. Cuidado com aquilo que vocês assistem. Cuidado com aquilo que vocês consomem nessas plataformas. Cuidado, irmãos. Amém. Cuidado com os falsos mestres. Glória a Deus. Cuidado com as heresias. Cuidado com as más conversações. Cuidado com os conflitos. Cuidado com confusões e contendas. Para que vocês assim não tornem-se cúmplices das más obras desse homem. Verdade, Jesus. Dos falsos mestres, dos enganadores. Então, para concluir, deixe-me fazer algumas aplicações a respeito desse texto. Glória a Deus. Primeira, o cristão ele precisa amar a verdade. E que verdade é essa? É o Evangelho. Glória a Deus. O Evangelho ele precisa pautar todas as nossas ações, todas as nossas decisões, cada passo, o nosso portar, o nosso agir, em qualquer área, em qualquer lugar e em qualquer momento. Glória a Deus. Precisamos viver segundo o Evangelho, porque ao fazermos isso, nós conseguiremos viver uma vida que verdadeiramente agrada a Deus e nos conduz à salvação. Amém. Uma segunda aplicação que podemos fazer a respeito desse texto é cuidado com os falsos mestres, cuidado com os enganadores, cuidado com aquelas doutrinas que são agradáveis aos ouvidos humanos. O Evangelho fala sobre cruz, fala sobre pecado, fala sobre a necessidade do arrependimento, de uma transformação de vida, para que assim possamos alcançar a vida eterna. O Evangelho foi alcançado, a nossa salvação foi alcançada através do sacrifício de um homem, Glória a Deus. de um derramamento de sangue, para que você e eu pudéssemos ser verdadeiramente justificados. Uma terceira aplicação que podemos fazer aqui a respeito desse texto é cuidado com doutrinas que ultrapassam, que vão além daquilo que foi deixado pelos apóstolos em seus ensinos. Cuidado com heresias, cuidado com ensinos novos, cuidado com novidades, cuidado com quem você escuta, igreja. Cuidado com o material que você consome, porque aquele que ultrapassa esses ensinos, aquele que ultrapassa a doutrina dos apóstolos, o Evangelho,
este não tem a Deus. Verdade. Este caminha a passos largos para a sua condenação. E por fim, uma última aplicação que podemos fazer aqui a respeito desse texto: manifeste o seu amor pelo seu irmão. Glória a Deus. Ame o seu irmão. Mas amar como? Aceitar tudo que ele faz? Passar a mão na cabeça quando vemos o nosso irmão pecar? O nosso irmão errar? Não agir, sermos indiferentes? Não, irmãos. Amemos o nosso irmão. E utilizemos do sacerdócio mútuo que nos é confiado. Glória a Deus. Exortemos-nos mutuamente. Aconselhemos uns aos outros. Instiguemos, incentivemos uns aos outros a buscar Deus, a crescer em conhecimento, a sentir prazer e se envolver cada vez mais na obra de Deus. E ao fazer isso, irmãos, verdadeiramente manifestaremos o nosso amor pelo nosso irmão. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida da igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Amém, Deus. meus irmãos. Amém. Glória a Deus. A receita foi dada, né? Eita, glória. Mas para tudo ser bem sucedido, tem que seguir a receita. Cabe a você seguir a receita. Amém, Jesus. Seguindo a receita do Senhor, você vai sair perfeitamente como o Evangelho nos deixa. Glória né? a Deus, é verdade. Então tá aí. E aí tem-se o convite, né? Quem quer vir para essa verdade? Venha. A verdade é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existe salvação fora de Cristo. Não existe. Louvado seja Só Deus. pela verdade, e a verdade é Cristo Jesus. Aleluia, Certo? Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus. continue abençoando o presbítero e a amada igreja, como João chama, né? Glória a Deus. A amada igreja. Amém. Né? Amém. Você é amada por Deus. Você é amado por Cristo. Glória a Deus. E nós nos amamos uns aos outros. Amém? Amém. Glória Eu a queria Deus. convidar a Yara para louvar mais um hino. Amém? Amém, Que Deus Jesus. colocar no seu coração. Louvado A seja o nome do gente Senhor. depois orar encerrando. E agradecendo a Deus por este dia. Glória a Deus. Eu veio aí falando pastor. Ah, quer ser pastor? Amém. Glória a Deus. Bom negócio, você escolhe. Eita. Luan. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos louvar mais um louvor para encerrar nessa noite. Amém. Glória a Deus. Teu reino é sempre eterno, Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Louvado seja Deus. A tua igreja te adora. Glória a Deus. teu reino é sempre eterno, Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Louvado seja Deus. A tua igreja te adora. os reinos Se abalam, os povos se curvam, se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. os Eles se abalam, os povos se curvam,
portas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és Senhor. Diga que ele é rei nessa noite. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Rei. Pra Dizer que tu és Senhor. Pra dizer que ele é o rei. Pra Dizer que tu és o Rei. Pra dizer que Jesus é o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Com certeza, segunda-feira tem mais, né, irmãos? Ô, glória. Estaremos aqui louvando ao Senhor. Não a nossa igreja, mas outra igreja. O pastor Amém, Genildo, Jesus. o pastor Denis. Denis. Mas estaremos louvando ao Senhor da mesma forma. Louvado seja o nome Vamos do ficar Senhor de pé, Jesus. irmãos. Amém, Jesus. Agradecer a Deus por mais esse dia, pela sua Glória a palavra Deus. que foi ministrada. Amém. Lembre-se Jesus. disso. Permaneça na verdade. A verdade é Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. E Amém, a sua Jesus. palavra está aí Louvado para seja o nome do testificar Senhor disso. Jesus. Vamos Louvado orar ao seja Senhor. Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Querido Deus e eterno Jesus, Pai, Santo é o teu nome, Jesus. nós queremos te louvar, Senhor, nessa noite, pela tua palavra que veio aos nossos corações. Amém, Jesus. O Senhor se declara que é a verdade. Louvado Não seja existe verdade, Senhor. Existe a verdade. E a verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo Jesus e a sua palavra. Aleluia, Jesus. Então não nos permite, ó Deus, nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Glória Mas a que Deus. nós viemos permanecer firmes, com os olhos fitos no Senhor. Assim como diz o escritor aos Hebreus, que nós devemos olhar para o autor e o consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Não permite, Senhor, que a tua igreja aceite ensinamentos errôneos. É verdade. Não permite, ó Deus, que a tua igreja ouça o evangelho falsificado. Assim como Pedro diz ali na sua carta, que nós temos que tomar o leite genuíno. Glória a Um Deus. leite sem mistura, a palavra verdadeira, a palavra que vem do céu, o pão vivo que é Cristo Jesus. Aleluia. Recebe a tua igreja em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. E aqueles que estão aqui nessa noite, que ainda não confessaram com a sua boca nessa verdade, Glória a Deus. mas que pelo teu Espírito já aceitou no coração, Senhor. Amém, Jesus. Ó Deus, tira a timidez, tira o medo e faz também com que ele confesse com a sua boca, Senhor. Glória a Para que Deus. se cumpra aquilo que o apóstolo Paulo diz aos romanos: se tu crer com o coração e confessar com a tua boca que Deus enviou a Cristo Jesus para morrer por nós e ressuscitar, tu Aleluia. serás salvo. Glória a Aleluia! Deus. Louvado seja Ó Deus. Senhor, que o teu Espírito Obrigado, Santo faça papai. a obra. Porque Obrigado, a nós Senhor. cabe pregar o teu evangelho, mas a salvação é contigo. É, Jesus. É um dom gratuito de Louvado Deus. seja Deus. É pela graça, Glória a é Deus. pela misericórdia. E nós te rogamos, Senhor, assim como essa graça nos alcançou, alcança aqueles que ouviram o teu evangelho nessa noite, Senhor. Louvado seja Deus. Transforma vidas, Amém, Jesus. tira das trevas e coloca na tua luz, Senhor. Louvado seja teu santo nome. Tira da dúvida e coloca na É certeza. verdade, Jesus. Tem Ó Senhor, só misericórdia, tu podes Senhor. fazer isso, Senhor. Nos enche o coração. Só o Pai, do Senhor teu pode Espírito, salvar. Pai. Para a glória do teu santo nome. Assim como Maria disse naquele dia, e o anjo também: não há nada impossível para ti, Senhor. Glória a Deus. Todas as coisas são possíveis. Paulo E o que Senhor, crê. quando falou com Marta e Maria,
Se tu creres, creres, verás a glória de Deus. Nada é impossível. Louvado seja Deus. Nós cremos, Senhor. E nós já queremos te agradecer Obrigado, pelos frutos papai. que vão ser Louvado colhidos seja o neste teu lugar. santo nome, Senhor. Pelas almas que vão ser salvas Louvado neste seja lugar. Deus. Nós já estamos te agradecendo, Porque o Senhor é Deus e o Porque Senhor a é quem tua palavra manda. diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende, Senhor. Glória a Deus. A tua igreja se alegra em ti, como já foi Aleluia. dito aqui nessa noite. A nossa alegria é o Senhor. Glória a Deus. A nossa alegria é o Senhor. Louvado seja o nome do É Senhor assim que a Jesus tua igreja Cristo. ora, Senhor. E nós te rogamos que o Senhor nos leve em paz para a nossa casa. Que o Senhor nos livre de tudo aquilo que por acaso o inimigo das nossas almas tenha tramado contra a tua igreja, Senhor. É verdade, Que o Jesus. Senhor mesmo repreenda em nome de Repreende em Jesus. nome de Jesus. Que aquilo que tem sido armado caia por terra em nome de Porque tu és Jesus. o Deus Mas que Todo-Poderoso. todavia, como foi dito aqui nessa noite, seja feita a A tua tua vontade. santa vontade, Pai. Assim na terra como no céu. Glória a Deus. É assim que a tua igreja ora e te agradece em nome de Jesus. Amém, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e verdadeiro Pai e as doces consolações do seu Santo Espírito esteja hoje e para todos sempre com a amada do Senhor. A igreja diz: Amém. e que o Senhor nos abençoe com a sua santa palavra.